agradecimentos pelo suporte e pela contribuição ao desenvolvimento cultural e criativo da nossa região. O conteúdo apresentado neste podcast é de total responsabilidade dos seus idealizadores. As opiniões, informações e quaisquer afirmações feitas pelos participantes refletem unicamente suas próprias visões e não representam a opinião, a visão ou a política do Projeto Euclides em Foco, da Casa Euclides da Cunha ou de qualquer instituição apoiadora. O projeto e a casa não se responsabilizam pelo conteúdo, ideias ou informações compartilhadas durante a gravação e transmissão deste podcast. Graça e paz, amados. Estamos aqui em mais um podcast para Deus abençoar a tua vida e a minha também. Eu estou muito feliz nesse dia. E a nossa convidada super especial, que vocês já conhecem um pouco da história, e aqueles que não conhecem vão passar a conhecer aqui diretamente do nosso podcast no Cultura Gospel, é a Marcela Cabral. A paz do Senhor, Marcela. Daqui a pouquinho ela já está aqui, tá? Mas daqui a pouquinho ela vai falar melhor com vocês. Eu quero deixar desde já o meu abraço para vocês. Você que está aí ao vivo agora, que Deus abençoe a tua vida, a tua casa. Você que pode, curte esse podcast, envia para mais alguém, convida pessoas para fazer parte. Vocês podem mandar perguntas, podem estar falando conosco aqui ao vivo e vai ser um prazer enorme falar com vocês. Amém? Então vamos para o nosso podcast. Marcela Cabral, seja bem-vinda. Obrigada, Thaís. É um prazer estar aqui. Estou muito feliz por esse convite. Amém. Que bom, Marcela. Marcela, sem mais delongas, a gente vai conversar um pouquinho e saber um pouco da sua trajetória, né? Você que é cantagalense, correto? Sim. E tem uma longa história, um longo trajeto aí, indo para a Austrália e voltou agora de férias. Quanto tempo que você ficou lá? 7 anos. 7 é a anos primeira longe. vez que eu volto em 7 anos. Nossa, é muito tempo, né? Muito tempo. Te conheço da época de escola, e depois a gente foi pra academia, começamos a nos ver, assim, em alguns lances. Foi quando você conheceu também seu esposo, né? Eu fazia academia no Darlon Cabral, no estúdio. E ali eu te vi, sempre te observei uma menina muito alegre, muito simpática. E que honra ter você aqui, que Deus te abençoe. Hoje com uma família linda e vai compartilhar muitas coisas conosco nessa noite. Eu que agradeço, é um presente maravilhoso poder estar aqui depois de tanto tempo e ainda estar aqui conversando nessa mesa com você. Amém, que bom. Eu creio que nós, cantagalenses, nós temos um prazer de te receber novamente na sua cidade, né? Que mora no teu coração. Você que, o pessoal que conhece a Marcela dos stories, sabe que ela posta um pouco sobre a vida dela, nos abençoa. Então, quando eu vi que você estava aqui, eu falei, eu não posso perder essa oportunidade. A Marcela tem que vir. E Marcela, nos conta, como aconteceu? Como assim a Austrália? A mamãe fala que eu sou um pouco Cinderela, né? Eu conheci o meu marido aqui em Cantagalo, ele é de uma família também cantagalense. O pai dele, na verdade, é brasileiro e é daqui. E a mãe dele é portuguesa. Os dois se conheceram lá na Austrália, mas depois, quando os filhos já estavam mais velhos e criados, o meu sogro ele decidiu voltar para Cantagalo. E uma dessas vezes em que o meu marido veio visitar o meu sogro e a minha sogra, nós nos conhecemos e nos apaixonamos e hoje temos o fruto desse amor, que é a Angelina. Eu acabei decidindo ir morar na Austrália também com ele. E agora tô aqui de férias, depois de tantos anos, nada mudou. Continuo com meu coração super cantagalense, só um pouquinho mais longe. E Marcela, nos fala que, fala pra gente, né? Fala pra gente um pouquinho. Como que foi você chegar na Austrália? Foi diferente porque, é muito diferente, né? Muito. Foi diferente, você que tem a sua religião, você é cristã, né? Como que foi? Como que foi esse baque, não só na sua vida ministerialmente falando, mas assim, toda a sua trajetória. Como que foi essa surpresa? Quando eu cheguei na Austrália, foi muito desafiador.
A verdade é que nos stories, no Instagram, a gente coloca uma parte muito filtrada, né, da nossa vida. Os desafios a gente passa no secreto com Deus. E ali a gente já conta os testemunhos quando eles já estão um pouco mais concretizados. Eu cheguei na Austrália sem falar inglês, e lá a língua é o inglês. Então esse já foi um desafio muito grande, a comunicação. Eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, eu sempre gostei de falar, gostei de escrever, gostei de me expressar. E lá isso foi, assim, um pouco tirado de mim pela dificuldade da língua. E culturalmente, uma das coisas, assim, que eu acho muito bonita na minha história é que a minha conversão, ela de fato aconteceu lá. Quando eu já estava lá. Eu sempre participei da igreja, eu sempre tive a fé no nosso Senhor Jesus, mas ela era uma fé um pouco baseada na cultura da minha família, sabe? Não era o meu relacionamento com Deus, era o relacionamento da minha família, principalmente da minha madrasta também, que me levava muito para a igreja com ela. Das minhas amigas que também me levavam, mas sempre outras pessoas. Eu sentia sempre que Deus estava comigo, mas não necessariamente que eu estava com Ele. Faz sentido o que eu tô falando? Sim, faz. E quando eu cheguei lá, quando eu estava grávida, que foi assim, quando a minha vida mudou, o meu relacionamento com Jesus, ele se transformou, porque quando eu senti a minha filha sendo gerada no meu próprio ventre, isso foi algo que mudou a minha vida. Como você consegue duvidar da divindade de Deus, do poder de algo extremamente maior do que nós, quando tem um ser sendo gerado no seu próprio ventre? É experimentar um milagre muito grande. Então, quando eu estava grávida e eu sentia a minha filha crescendo, se desenvolvendo e descobrindo as perninhas, os bracinhos, as mãozinhas, ganhando vida, eu comecei, assim, a pensar, meu Deus, que coisa mais linda é essa? Que milagre é esse que está se transformando dentro de mim? Às vezes a gente fica ali esperando, né, viver o mar se abrindo, viver coisas grandiosas, tanto quanto aconteceu na Bíblia, e a gente perde, né, essas coisas grandiosas que acontecem com a gente aqui. E tão pequenas, né? Tão pequenas, simples. mas tão simples, mas ao mesmo tempo tão grandiosas. Sim. Porque gerar um filho é um milagre, né? Um milagre da vida. E quando isso aconteceu, quando eu estava grávida, começou o meu processo de conversão de um relacionamento com Deus, onde Deus tinha um relacionamento comigo, para um relacionamento que eu tinha, um relacionamento com Ele, né? Onde eu comecei a querer a conhecer Jesus, aquele Jesus da Bíblia mesmo, sabe? A procurar, a entender o que Ele queria de mim. Foi quando eu engravidei que tudo mudou. Amém, que bênção. E Marcela, os cultos presenciais, você conseguia ir em algum? Ou você teve essa experiência com Deus ali dentro da tua casa? Você lia? Vejo que você lê muito. Uhum. Como que foi esse relacionamento? Como ele se firmou? Então, no começo, a limitação da língua, quando a gente muda para um país, inclusive o tamanho do país, né? Nós somos de uma cidade do interior. Uhum. Então, nós conhecemos todo mundo, nós sabemos onde estão as igrejas, nós sabemos tudo aqui, o que é maravilhoso. E quando eu cheguei lá, eu não tinha esse conhecimento. E o meu marido, por ele não ser um imigrante, ele não conseguia se conectar com as minhas necessidades em relação a essa falta que um imigrante sente, né? Então, ele não conhecia a igreja de brasileiros. E eu também não. Então, eu comecei a ir a uma igreja chamada Hillsong. Eu não sei se você já ouviu falar. Eu sou apaixonada. Foi a primeira igreja que eu fui. Foi a primeira igreja que eu fui. E foi incrível, assim, foi muito legal. Mas eu não senti que eu estava aprendendo ali. Mas foi um começo, sabe? Foi onde eu comecei a frequentar uma igreja. Mas com muita limitação na língua ainda. E tudo lá é muito longe, tudo lá é muito distante. Para você ir de um lugar para outro, não é como aqui que a gente só sai, vai andando e de vez em quando pega um ônibus. Tudo é muito longe, tudo é 1 hora de distância, 1 hora e meia de distância. Nossa. Então as coisas, elas são afastadas. E com isso, eu fiquei mais limitada também, né? Eu não sabia exatamente onde que estavam as igrejas e tudo mais. E aí veio a pandemia. Na pandemia, um grupo de amigas, elas decidiram criar uma célula.
E quando essa célula iniciou, ali foi só alimento. Foi, assim, uma coisa muito incrível, porque tudo aquilo que tava faltando, sabe, no meu dia a dia, quando a gente tenta sozinho, é muito mais difícil, né? E ali na célula, nós passamos a fazer estudos semanais. E quando eu comecei a consumir Bíblia, sabe? A ser Bíblia mesmo, estudo bíblico, a estudar a palavra, conhecer os livros da Bíblia, conhecer as histórias bíblicas, Bíblia. E quando isso aconteceu, eu comecei a conhecer a comunidade brasileira um pouco mais... com um pouco mais de conexão ali com a comunidade brasileira, que antes eu não tinha. E dali, nós conhecemos uma igreja que é chamada CNA Church, que é uma igreja de brasileiros. Então, os meus pastores, eles são brasileiros. Essa igreja, assim que abriu, que voltou da pandemia, né, onde as coisas estavam se normalizando, a igreja, ela estava pequenininha, porque era uma igreja de imigrantes. Então, é uma igreja muito antiga, que já tem, se eu não me engano, 17 anos na Austrália. E olha só quanto tempo eu levei para saber. Mas essa igreja, ela era pequenininha, com quase assim, os pastores, eles estavam pensando em encaminhar os membros que tinham para outras igrejas, porque, de fato, ela chegou a um ponto que não dava mais para acontecer. E com a graça de Deus, outras pessoas começaram a chegar, nós chegamos na igreja, assim como outras famílias também. O país, ele começou a funcionar de novo, sabe? A voltar. E a igreja hoje, ela tem crescido, assim, bastante, sabe? Ela tem, hoje, se eu não me engano, tem mais de 300 membros brasileiros dentro da igreja. E é uma bênção muito grande ver cada dia mais as pessoas chegando lá em um país tão distante, mas já encontrando uma comunidade para ela fazer parte e que ela pode estar em um meio cristão, mesmo que em um lugar tão distante, porque ali é uma família. Sim. Benção, Marcela. É tão lindo ouvir você falando que dá vontade de te deixar só falar, e é muito bom. Porque essa experiência com Deus que você teve lá são experiências que a gente tem aqui, tem a oportunidade e muitas das vezes não vai. Um convite desse, como participar de uma célula, ou ouvir mais a voz de Deus, a gente às vezes, muitas pessoas às vezes passam por despercebido, não, depois eu vou, e o tempo vai passando, as coisas vão acontecendo, e a gente acaba ficando mais longe. Mas uma experiência impactante que você teve, além da sua gestação, você falou que você teve esse encontro real, assim, vendo Deus criar dentro de você uma nova criatura, falo que foi uma parte mais linda também que eu já vivi, mas você teve alguma experiência forte com Deus, estando lá sozinha, sem a sua família? Porque às vezes a gente se baseia muito na nossa família. Eu sou muito família. Aconteceu alguma coisa, eu já recorro para minha família, e eu vejo que você também é assim. E você passou por alguma experiência em que você sentiu falta e você teve que encontrar força em Deus para prosseguir? Constantemente. Aí tem uma lista enorme, né? Mas eu acho que constantemente, eu acho que uma das coisas que a gente aprende quando a gente começa a desenvolver o nosso relacionamento com Deus é que a alegria é diferente de felicidade. E eu acho que isso foi uma das coisas que me fortaleceu nesse tempo, sabe? Muitas vezes, por estar longe, né? Por ser uma pessoa família e estar longe da família, falta, sabe? Às vezes falta aquela completude. A gente se sente incompleto. Um imigrante, ele poucas vezes vai se sentir em casa, aonde quer que ele esteja, porque aqui tá toda a minha família que eu cresci, né? E lá tem a família que o Senhor me deu, né? Que é o meu marido e a minha filha e as pessoas, né? Que viraram famílias também. Então, essa falta, às vezes, esse incontentamento que às vezes acontece na vida, a gente só consegue encontrar em Deus as respostas mesmo, né? Então, eu acho que uma das experiências maiores que eu tive com Deus nesse tempo lá, depois da minha conversão, é encontrar respostas para não ficar buscando uma felicidade, mas uma alegria que vem do Senhor. Experimentar a paz que excede todo entendimento em momentos de angústias, como, por exemplo, quando meu avô faleceu e eu estava lá. Quando pessoas queridas que estavam aqui faleceram e eu não podia estar presente.
em casamentos que você perde, em aniversários que você não pode participar, em vários momentos em que a gente pensa realmente, né, que é difícil porque você se sente incompleto em estar sozinha durante um puerpério. Eu acho que essa experiência em particular foi, assim, muito difícil, porque a minha família não me bastava nesses momentos, né? Onde, por exemplo, eu passei por esse puerpério onde eu tive depressão pós-parto e eu não tinha como encontrar força no outro, né? Então eu precisei realmente encontrar força em Deus. Então essas experiências do dia a dia, sabe quando você tá lavando louça e você olha aquilo ali e você fala assim, Senhor, por quê? Essas experiências do dia a dia, onde você experimenta o amor de Deus e vai sendo doutrinado e confrontado e é chamado a obedecer, servindo na igreja, fazendo coisas do dia a dia que talvez não sejam as mais agradáveis, mas você encontra esse contentamento e essa alegria em Deus que é diferente de felicidade. Isso tem sido algo importante para mim nessa trajetória. Amém. E você falou sobre depressão pós-parto, né? Sabemos que muitas mulheres sofrem com isso e a sociedade hoje em si, eu acho que eles têm amadurecido mais para entender essa parte da mulher. Mas é um processo bem difícil, né, Marcela? E você, como vivenciou, passou por essa situação e assim, acabou. Eu queria que você deixasse um recado para as mulheres que estão nos ouvindo hoje, que às vezes estão em outra cidade, ou seja, outro país, uma outra localidade, longe da família, tendo que estar ali lutando sozinha. Como que você passou? Como que você se superou? Eu vi também nas suas redes sociais que depois você teve que fazer uma operação, não sei. Então, assim, foram várias circunstâncias que você precisava de ajuda, mas você só estava ali com o teu esposo e a tua filha pequenininha, tendo que deixar. Eu não sei, fala um pouco pra gente. Uma das coisas que eu posso dizer pra quem tá agora nessa fase de puerpério é não tenha medo de pedir ajuda. E não tenha vergonha de se sentir insuficiente em um momento como esse. Eu vou ficar um pouco emocionada, desculpa. Mas quando eu tive a minha filha, eu lembro que uma pessoa disse isso pra mim. Olha, você vai receber, é como se fosse uma assistente social na sua casa. Se você estiver sentindo qualquer coisa, você pede ajuda, você fala o que você está sentindo. E eu fiquei muito, muito, muito apavorada. Eu tive muito medo deles levarem a minha filha de mim se eu dissesse que eu não estava me sentindo bem. Então foi um processo assim um pouco conturbado. Mas eu me arrependo de não ter pedido ajuda, sabe? As coisas, quando a gente pede ajuda, elas se facilitam tanto. E às vezes a gente sente vergonha, a gente sente medo, a gente se sentir insuficiente quando a gente tá se tornando mãe é uma coisa muito difícil, né? Eu imagino, assim, para as mães que passam por dificuldades com bebês na UTI, com coisas, assim, muito maiores em relação a essa impotência, né? De estar presente. O quanto deve ser devastador. Mas, para as mães, é isso. Não tenha medo de pedir ajuda. Mas agora, para as pessoas que estão perto dessas mães, eu peço que eles tenham cuidado de observar, sabe? E tentar não sobrecarregar tanto essa mãe e olhar para ela com esse cuidado de... Será que ela tá fazendo tudo isso porque ela consegue ou porque ela tá tentando fazer a mais do que ela deveria? Quando você for visitar uma mãe, eu sei que aquela criança é tão fofinha. E é tão maravilhoso quando a gente olha aquela coisinha linda, tão pequenininha. Mas não esquece da mãe, gente. Tenta, sabe? Tenta olhar para essa mulher com a ideia de que ela também está se tornando alguém diferente, que talvez ela também precisa de um cuidado. Oferece para ela, para que você faça algo, para que ela fique com a criança. Eu sei que o nosso primeiro instinto é chegar e querer pegar aquela criancinha no colo, mas deixa a mãe ficar com a criança, ajuda ela, sabe? Vai lá, lava aquela loucinha que tá ali. Oferece pra lavar aquela roupinha enquanto faz aquela mãe... traz uma marmita, deixa lá na geladeira, enquanto aquela mãe pode se conectar com aquela criança, sabe? Dá tempo pra ela segurar o filho, dá tempo pra ela se conectar, porque a gente precisa desse toque.
né, com a criança. E eu acho que nesse começo da vida, as pessoas ficam tão animadas, e é com razão, porque uma criança é muito fofa, pra ficar com essa criancinha, que elas esquecem que aquela mulher ali, ela também precisa ficar com essa criança para se conectar com ela, para aprender sobre ela, para entender o que cada choro significa, para poder descansar, para poder se reerguer, né? Então, cuida dessa mãe, para que essa mãe possa cuidar desse filho. E aí as coisas, elas vão se ajeitando. E eu consegui sair muito por causa disso. Eu tive o meu marido, que graças a Deus, ele é fantástico. Eu falo assim, que ele me faz ter vontade de ter 45 filhos. Porque ele é um marido maravilhoso e ele é um pai incrível. Que, sabe quando você tem essa admiração e você tem vontade de ter mais filho? A verdade é essa. Mas eu tive uma amiga também, que ela foi muito especial no meu tempo de puerpério, que foi a Elisa. Ela, assim, pegou na minha mão, literalmente, e me ajudou. Ela também tinha acabado de ter um nenenzinho, que é 1 mês mais velho que a minha filha, mas ela atravessou a cidade de trem, foi na minha casa, levou uma lasanha, um bolinho de cenoura, ficou com a minha filha para eu tomar um banho, me levou, ela que me levou na Hilson pela primeira vez, me ensinou a andar de ônibus com carrinho, me ensinou a pegar o trem, porque eu não tinha, né, a minha família lá para me ajudar. Então, ter alguém que te ajuda a destravar esses momentos ali é muito importante. Meu Deus, como é importante. Tira qualquer um da depressão. Amém. E eu falo que a gente tá descontraindo aqui, conversando sobre esse assunto, mas é um assunto sério que, às vezes, dentro da igreja mesmo tem um bloqueio muito grande. Muito. Porque as pessoas falam, tá em depressão, não tem Deus, é falta de Deus, precisa de Deus. Às vezes você só precisa de uma ajuda. Uma ajuda. Entendeu? Estender a mão, pegar na sua mão, te carregar no colo. Às vezes é o que Deus fala. Eu achava lindo que na casa da minha avó tinha aquele quadro Pegadas na Areia. E eu ficava ali admirando, e eu falei assim, quando Deus chega e pega, não tem mais as pisadas do homem. Existiam várias pisadas, mas assim, existe uma pisada única, que era do Senhor. Era ele carregando ele no colo. Então, às vezes, a gente precisa disso. E eu creio que quando Deus instruiu essa pessoa, que eu não sei nem quem escreveu esse texto, pra tá ministrando essa palavra pra gente, foi tão viva, porque é o que a gente vive, a gente só precisa de uma ajuda. Às vezes tem pessoas com depressão, pessoas que estão carregando pesos, fardos tão pesados, e que só precisa gritar, eu preciso de ajuda. Eu tenho certeza que aquela depressão, ou a situação que a pessoa tá, vai passar, que a gente pensar em Deus a gente consegue. Sim, em Deus a gente consegue, mas a gente precisa se posicionar. Porque Deus, ele não pode descer do céu e fazer alguma coisa pela gente. Nós precisamos fazer também, né, Marcela? Com certeza. É oração, né? Orar e agir. É desse jeito. Marcela, e me fala um pouquinho, a gente está falando sobre religião, mas eu quero saber, na sua vida profissional, lá você se encontrou na Austrália, como que tá sendo? Eu te acompanho, tá? Eu sou fiel nos seus stories, eu sempre te acompanho. E eu vi que você começou com trabalho de modelo. Eu lembro, tá? Depois você foi para uma cafeteria e depois as coisas foram fluindo, aí veio a Angelina, eu acho, né? Sim. Se eu tô me perdida, você me fala. Como que foi estar lá na Austrália e ter que mudar? Eu não sei o que você fazia aqui, né? Você era muito nova também quando foi. Conta pra gente essa parte. Na verdade, eu já saí daqui empregada, né? A minha patroa, ela mora na Austrália. Inclusive, ela é uma das pessoas que iniciou essa célula, que super influenciou no meu processo de conversão também. Mas eu saí daqui já trabalhando nessa empresa, que era uma empresa de maquiagem, né? Eu comecei sendo tutora em um curso de maquiagem e quando eu cheguei lá, depois de um tempinho, eu decidi sair dessa empresa e fui trabalhar de faxineira. Então, eu trabalhei por um tempo fazendo limpeza de obra e depois eu trabalhei fazendo limpeza de casa. E no meio desse bololô, eu fiz também um curso de barista. Aprendi a fazer os cafés da Austrália, que é um pouco diferente daqui. Ai, tão lindo, meu Deus, como eu me estressava pra poder pedir um cafezinho. Eu lembro que teve um negócio de coração, tinha que fazer coração no café, uns desenhos. Era uma confusão, eu só queria um cafezinho. E aí tem um monte de nome diferente. Acabei tendo uma oportunidade de, através do governo, conseguir fazer um curso de barista. Mas
nesse tempo, assim que eu descobri que eu estava grávida, eu recebi um convite para voltar para a empresa que eu já trabalhava daqui. E atuar lá, recebendo lá, então tendo toda a minha carteira, digamos assim, assinada lá, né? Que seria mais ou menos equivalente a isso. E nessa empresa eu fiquei por quase 6 anos. Durante esse tempo que eu tava lá, na verdade, 5... Eu fiquei 6 anos na empresa, durante um eu tava aqui, durante 5 eu tava lá. E nessa empresa eu gerenciava os alunos, era uma escola online, né? E só que há 1 ano e meio, mais ou menos atrás, quase 2 anos, eu decidi me aposentar. Depois de muita conversa, né, na verdade, com o meu marido, nós decidimos que nós queríamos fazer o homeschooling com a nossa filha. E eu passei a cuidar, né, do nosso lado, da nossa casa, da nossa família. E deixei, né, essa carreira para um segundo plano. Não finalizada para sempre, mas por enquanto a gente tem essa vontade no nosso coração de criar os nossos filhos bem de pertinho, através do homeschooling, podendo estar com eles em casa. O que é homeschooling? É quando a criança ela aprende em casa. Que legal. Então, lá na Austrália, o homeschooling ele é legalizado. Então, a nossa filha ela pode estudar em casa. Nós conseguimos não levá-la para creche até agora, né? Então, agora ela entraria numa idade escolar. E dentro desse tempo, nós tivemos ali que tomar decisões de vai para a escola, não vai para a escola, o que a gente vai fazer? E nós tomamos a decisão de seguir com a educação escolar em casa, né? E por agora parar com esse crescimento de carreira, mas temos projetos, né? De crescer em família, onde nós vamos, trabalhamos, fazendo coisas ali para que a gente possa monetizar, mas sem ter obrigações que me limitem a ter o tempo de qualidade que eu gostaria de ter nesse momento com a minha família. E eu acho muito legal, porque antes você chegou ali não falando inglês. Hoje você tá dando aula para tua filha, porque eu vejo que a Valentina, ela fala inglês e fala também o português, né? Sim. Aqui mesmo eu tenho visto alguns stories ela falando inglês, aí depois ela já para, já muda, já vem pro português. E é muito legal, Marcela, muito legal. Que Deus continue abençoando muito vocês, amém, porque é uma família assim que a gente olha, admira, deixou um ponto de interrogação, tá, gente? Acompanhe ela nas redes sociais, que isso aí é um livro, você tem que escrever um livro. Deixou um ponto de interrogação, arrumando as mudanças, saindo, aí falou assim, eu tô indo viajar, eu falei, pronto, vai vir morar no Brasil de novo, mas não foi a passeio, né? Passeio. Explica pro pessoal, aproveita que a gente tá ao vivo, mas eu não sei quais são os seus planos, mas vou deixar pra você falar. Então, a Angelina, ela tá amando demais o Brasil. Ela falou que ela não quer voltar. Ela tá, assim, tendo o melhor momento da vida dela. É a primeira vez que nós viemos pra cá. A minha família fala, né, que é muito incrível o fato dela saber português. Porque, de fato, ela pode ser ela mesma, né? Ela pode se comunicar com todo mundo, sem eu precisar ficar traduzindo. No comecinho ali, nos 2, 3 primeiros dias, foi mais difícil para que ela virasse a chavinha, né? Porque nós convivemos com muitos brasileiros na Austrália. Hoje, a nossa comunidade, ela é muito grande. É de brasileiros, principalmente por causa da igreja. Mas todos os brasileiros que ela tem contato lá, eles também falam inglês. Então, apesar dela entender o inglês para ouvir, ela não precisa necessariamente falar o inglês, porque o português, desculpa. Isso. Apesar dela entender o português para ouvir, ela não precisa falar. Porque tanto falando comigo, com o pai, com a família, com as pessoas na nossa comunidade, todos eles entendem quando ela fala inglês. E aqui tá sendo uma aventura, porque ela precisa não só ouvir, mas falar também. Agora ela já, não sei se ela vai saber inglês quando voltar, não. Tá sendo uma delícia. E o bom da facilidade da criança é que ela aprende super rápido, né? Muito. Criança tem uma facilidade enorme de aprender. Muito especial ver eles crescendo e é muito especial poder ser quem está ali sendo esse instrumento também. Você é professora também, né? Sou professora. Você sabe quanto é especial a gente ver o aprendizado das crianças. Não, imagina dos nossos filhos. Sim. Isso que eu ia falar agora. Eu falei, os meus filhos hoje, na idade que eles estão 1 ano, e fizeram 1 ano e 5 meses agora, ontem.
e assim, ver a evolução deles. E a Luísa fica, mãe. Eu falei, gente, pequenininha, já tá ali gritando, chamando. E assim, eu vejo o desenvolvimento deles e eu fico cada dia mais apaixonada. São gêmeos, mas são diferentes, um menino e uma menina. Então assim, eu vejo a evolução da Luísa, vejo a evolução do Miguel e fico assim, apavorado. O quanto eles conseguem aprender, né? É muito especial. Legal. E poder não perder nada disso é incrível demais. E o mais bonito, Marcela, assim, que de tudo isso que a gente tá falando e sobre esse podcast, como a gente iniciou, é falar do amor de Deus pros nossos filhos. É a gente ensinar o que a gente aprendeu e o que a gente, tipo, não quer que eles aprendam em Deus. Acho que com Deus tudo fica mais fácil. Muito. Se tá difícil sem Deus, com Deus, você imagina sem Ele. Então, assim, eu tento criar ele e o que eu vejo também, o que você faz, com princípios cristãos. Então, coisas simples dentro de casa se tornam um ensinamento para eles e isso é muito significativo. Não só hoje, mas futuramente, né? Ah, com certeza, com toda a certeza do mundo. Eu acho que é um presente a gente poder instruir as nossas crianças no caminho que a gente quer que ela ande, né? É bíblico. E é especial demais a gente poder, de fato, ver os nossos filhos crescendo. A Angelina, ela já é um pouquinho mais velha. Sim. Então, a gente consegue... Agora, ela fez 5. Então, eu já consigo ver um pouco do resultado desse plantio, né? A gente já passou ali um pouquinho dessa fase de plantio. O plantio é diário. Mas agora a gente já consegue fazer um pouco mais de colheita, né? Escutar o que ela tá falando, ver a forma que ela se posiciona, ver como o testemunho que ela dá através da vida dela, né, já é muito bonito. Ela é uma criança paciente, ela é uma criança bondosa, ela é uma criança alegre, ela é uma criança que tem ali todos os frutos do Espírito presente, que transborda nela. E isso eu tenho certeza que é resultado de uma educação onde a gente tenta trazer Deus para todas as coisas no nosso dia a dia. Não tem uma coisa que eu explique para ela que não seja baseado na palavra, porque tem tudo ali. A gente não precisa ir muito longe, né? Com uma Bíblia embaixo do braço, a gente consegue educar um filho fantástico. E mesmo você vivendo em uma cidade não, num país, né? Totalmente diferente do nosso, a cultura lá, eu creio que também seja um pouco diferente ou não sei. Muito. É bem diferente você como mãe. Hoje a gente vê tantas coisas sendo distorcidas no nosso meio, né? A família, às vezes, acaba se perdendo também. Como que tá sendo esse desafio para você, como mãe, educar longe em um outro tipo de cultura? Porque você aprendeu lá você pode ensinar, mas ela vê vários exemplos. Eu não sei como que é, né? Se vocês saem muito lá, como ela não frequenta a escola, às vezes ela não tem tanta aproximação com outras crianças, mas como que tá sendo esse momento? Sim, a Nina, ela tem muito contato com várias crianças, porque apesar dela não ir à escola, ela faz muitas atividades, né? Então, ela faz o balé, ela faz ginástica, ela faz natação, a gente vive num contexto de igreja, né? Que também acaba sendo uma comunidade ali maior, né? A gente tá sempre entre amigos, entre família, e nos parquinhos, né? A gente não fica muito em casa, não. A gente fica bastante do lado de fora. É uma rodinha no pé que acontece ali. Então, a gente tem muito acesso a culturas diferentes. A verdade é essa. A Austrália, ela é um país de imigrante. Então, nós temos muitas pessoas que são de cultura indiana, que acreditam em coisas diferentes da gente. Nós temos os árabes lá também, que acreditam em coisas diferentes também. Nós temos pessoas que são asiáticas. Então, tudo vai mudar. Inclusive, é um país em que tem o casamento gay legalizado. Então, assim, é um país em que tem tudo isso acontecendo simultaneamente. Só que o fato, sim, dela estar em casa, isso muda bastante, né? Porque a gente consegue doutrinar. Tudo é uma doutrina, a verdade é essa. As nossas crianças, nós estamos sempre sendo doutrinados por alguma coisa. Então, aquilo que você consome no Instagram vai te doutrinar, aquilo que você consome na televisão vai te doutrinar, o meio em que você se insere vai doutrinar você. Onde você passa a maior parte do seu tempo é provavelmente a forma como você vai ficar mais influenciado, certo? Então, para uma criança é a mesma coisa.
E então, pelo fato dela estar em casa e pelo fato da gente ter esse controle que é um pouco maior do que aqui, a gente consegue escolher um pouco mais aquilo que vai influenciar a vida dela. Mas não é 100% e nunca vai ser. Então a gente precisa confiar que a gente está ensinando, a gente precisa confiar que a gente está fazendo aquilo que o Senhor nos instruiu, que é de fato instruir, mas a gente precisa entender também que existe uma parte do trabalho que é de Deus, não é nosso. Nós somos instrumentos, mas é o Senhor quem faz. É o Senhor quem dá a palavra final. Então, a gente faz a nossa parte e entrega para Deus pedindo, né, para que Ele, com toda a sua misericórdia, faça o resto. Existe acesso a tudo. A gente não vive em uma bolha, mas a gente pede ao Senhor que, fazendo a nossa parte, Ele também possa vir com a parte que é só dele e não nossa. Existe trabalho que é só de Deus, só do Espírito Santo, só do Senhor. E a gente tá aqui só de instrumento. Não nos cabe. Não nos E cabe. às vezes a gente sofre tanto querendo fazer tudo com as nossas mãos. E Deus tá falando lá do alto. Filha, calma. Larga. Deixa, tá perdendo tempo. Tá se cansando à toa. Tem coisa que só eu consigo fazer. Entrega, né? E é tão difícil, né, Marcela? Muito. A gente entregar, confiar. Porque a gente quer mesmo ver alguma coisa acontecendo. Mas aí vem aquele versículo que nos diz sobre a fé. A fé é a certeza daquilo que nós não vemos, mas nós cremos que vai acontecer, a gente acredita que vai acontecer. Então, tem momento que a gente precisa confiar. E nós vivemos isso todos os dias. Eu tô preocupada um pouco com a hora, Vanilton, então você me dá um toque aí, tá? Você que tá aqui com a gente. 15 minutos. Marcela, nesses 15 minutos pra gente já caminhar pro final, você aí de casa também que quiser fazer uma pergunta, pode fazer a pergunta pra gente, tá? Fique à vontade. Não se esqueça de compartilhar, de levar essa palavra para outras pessoas. Eu tenho certeza que elas serão abençoadas também, assim como nós estamos sendo aqui. Gostaria de fazer umas perguntinhas bem rápidas. Tá. O que Deus significa pra você? Tudo. Eu sei que é clichê a gente responder isso, né? E eu sempre que vejo alguém respondendo tudo, a gente fala assim, meu Deus, como assim tudo? Mas é tudo. Não tem como. Ele é água e pão na minha vida. É o ar que eu respiro hoje. E sem ele, eu sei que eu não sou capaz. A verdade é essa. Não tem como. Família. Ai, dá pra repetir tudo também? Tá bom, vamos aí. Vai, pensa numa palavra aí, foge do tudo. Deixa eu pensar numa palavra diferente. Meu Senhor, família, propósito, ministério. Minha família é meu ministério. Amém. Eu tenho certeza que eu nasci para ser mãe. Não tem nada mais que eu ame do que ser casada com meu marido. E quero ter mais alguns filhos. 46. Eu espero que eles estejam ouvindo, assim, é um recado, entendeu? É pra aquela câmera que eu olho pra dar recado. Isso. Então, é meu ministério. Eu sei, depois de me tornar mãe, assim, principalmente, é onde que eu me encontrei. Eu sei que o Senhor me quer ali. Amém. Então, Deus, família e você, Marcelo. O que você entende do teu propósito? Uau! Eu acredito que eu tenho... Uau! Essa foi tão profunda. Foi profunda. A gente para pra Deus me analisar tanta instruindo, coisa. tá? Porque não tava nada disso. Eu falei assim, não, Deus vai me capacitando aí. Calma. Então nós precisamos ouvir. Eu tava falando hoje com meu marido, eu falei, ai amor, não tem um hobby, preciso de um hobby. Eu tenho orado muito ao Senhor sobre os planos, sabe, do futuro e tentando entender onde que Ele me quer. Hoje eu vejo que eu tenho um propósito muito grande com mães, com famílias, sabe? E eu tenho tentado ser obediente ao Senhor, apesar de todo o medo, de toda a insegurança, de todo esse sentimento que a gente tem de incapacidade, sabe? Eu acho que o inimigo muitas vezes faz com que a gente se sinta muito pequeno, realmente do tamanho que a gente é, mas esquecer também da grandeza do Senhor na nossa vida e que a gente precisa, de fato, ser obediente a quando Ele nos chama. Eu tenho sentido que o Senhor, Ele tem me chamado para falar para mães, para conversar, né, com uma nova geração
E eu acho que é a primeira vez que eu tô falando isso aqui de uma forma tão aberta, né? Com um coração tão vulnerável. Eu tenho sentido de fato que ele tem me chamado para chegar em lugares que foi difícil para que eu pudesse entender. Como, por exemplo, a forma de cuidar dos nossos filhos para Deus. A forma de cuidar da nossa casa para Deus. De cuidar do nosso relacionamento com o nosso marido para Deus, onde a gente viva uma vida dentro de casa que a gente dá glória ao Senhor também. Eu acho que é muito fácil a gente querer ter e mostrar excelência em um ambiente que é da porta para fora, a ser o melhor para os outros, sabe? Onde a gente quer ser o melhor profissional, onde a gente tem o melhor desempenho, a gente traz o maior resultado para a empresa que a gente está, por onde a gente passa. Mas que o que é de bom não chega na nossa casa, sabe? Chega muito pouco na nossa casa, ou quase nada. A nossa paciência, ela é muito grande para as pessoas de fora. A forma como a gente conversa, que a gente fala, que a gente se segura, né? Que a gente segura a nossa ira, que a gente mede as nossas palavras, que a gente planeja os nossos passos, comportamento, gestos e atitudes, elas são muito bem calculadas num ambiente de trabalho, quando a gente passa ali na frente do mercado, dá um oizinho, mas isso se acaba da porta para dentro. E eu tenho sentido o Senhor me chamar para falar sobre isso, sobre trazer dar glória ao Senhor nas nossas atitudes da porta para dentro de casa. Nossa, muito forte. Eu acho que falei direitinho. Poxa. Não, isso é muito fato, porque a gente vê tantas famílias se perdendo, porque acontece isso, é da porta para fora. As pessoas nos conhecem fora. Agora dentro, falo que você quer mostrar que você é crente verdadeiro, seja crente dentro da sua casa. A gente sabe que não é fácil. É a nossa maior dificuldade. É a nossa... Eu acho que é a luta maior que a gente poderia enfrentar, porque eu creio que o que Deus tem pra gente, o que Deus entregou pra gente é muito maior. E o inimigo, ele não vai ficar satisfeito, ele vai tentar fazer de tudo pra destruir. Mas o nosso posicionamento vai mudar o nosso destino. E eu creio que Deus vai continuar te usando muito, porque desde o início desse podcast eu falei que você deixa Deus te usar. Não tinha nada programado assim, tinha algo alinhado, mas eu deixei muito o Espírito Santo de Deus nos usar. E eu entendi esse propósito na tua vida, que é família, que é cuidar. E não só pelo seu jeito, mas pelo que você escreve, pelo que você posta. Porque foi o que você disse, eu posto e gravei isso. O que tá já concretizado daquilo que eu já entreguei para Deus, aquilo que eu já lutei. Então, a parte bonita. Mas o mais difícil é o que a gente, muitas das vezes, não vai postar. A gente precisa viver. São experiências que Deus quer ter com a gente. Então, às vezes, a gente quer fugir disso, quer fugir do caminho. Mas esse é o caminho. Porque Jesus mesmo vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tem que andar por esse caminho. A gente tem que passar. Então, que Deus continue te capacitando nesse propósito, minha amiga. Que você continue sendo bênção no Instagram e que pessoas também que estejam nos assistindo, que entendam essa realidade. Às vezes a gente quer postar tanta coisa que não vive. E aí o outro olha, nossa, mas olha o que tá vivendo, aí depois vê a realidade é totalmente diferente. E a gente acaba sofrendo com isso. Quem faz isso acaba sofrendo e calado. Com certeza. Se enfim, em depressão, em várias outras coisas, né, Marcela? É tudo um recorte. Sim. É um grande recorte e cada vez mais a gente precisa ficar atento a isso, né? Porque as batalhas, elas vão acontecer para todo mundo. E hoje em dia a gente parece que perdeu essa clareza, né? De que ali, de fato, as batalhas a gente vive no secreto. Entre as pessoas que são pessoas que podem orar por nós, que podem nos ajudar. Inclusive, isso é algo que eu tenho orado muito a Deus, sabe? Para que Ele cada vez mais me ajude a ser vulnerável para as pessoas que estão perto de mim. Porque são elas, de fato, que podem fazer algo para nos ajudar, né? Para ter essa ajuda que a gente estava falando um pouco antes. A gente precisa se cercar de pessoas. As pessoas estão se isolando cada vez mais e vivendo uma vida virtual
e esquecendo de ter esse senso de comunidade, onde, por exemplo, uma igreja é tão importante. Eu acho que a pandemia também trouxe muito essa coisa do culto online. E é maravilhoso. A minha conversão, ela aconteceu também através de um culto online. Nós estávamos falando sobre isso, mas o nosso relacionamento de cruz com Deus, né, onde a gente tem um relacionamento com o Pai, mas a gente também tem um relacionamento com os irmãos, ele nos molda de uma forma surreal, porque estar de frente a frente para uma pessoa te permite de fato, sentir o Espírito Santo agindo na sua vida. Porque é muito fácil você se controlar quando você está online. Se alguém me desacata e eu estou ali no meu celular, meu Deus, mentalmente eu posso responder várias coisas, mas eu tenho tempo para administrar as minhas palavras, para escolher o que eu quero fazer com aquilo ou não. É um pouco entregue às minhas mãos. Mas quando eu tô frente a frente com uma pessoa, quando eu tô dentro de uma igreja, quando as coisas estão acontecendo frente a frente, é que a gente sente realmente o Senhor agindo na nossa vida, sabe? Quando você tem vontade, assim, você fala assim, meu Deus, eu sei exatamente onde mirar esse soco, mas eu não vou dar. E é o Espírito Santo mesmo, sabe? Agindo ali. Então é muito importante. Eu sei que as pessoas, elas têm se sentido cada vez mais frustradas com a igreja, com as pessoas da igreja, e eu acho que vem muito desses relacionamentos que acabam não sendo tão reais assim de internet. Porque quando você tá dentro da igreja, um irmão vai falar uma coisa que você não gosta. Ele vai se comportar de uma maneira que você não tá esperando. Você vai ser essa pessoa também para uma outra pessoa. E às vezes a gente esquece disso, né? Sim. É só o outro que é pra gente, não é a gente que é pro outro, não. Sim. Então, agora, vamos fazer um convite para ir pra igreja e tentar desconectar um pouco do mundo virtual. Porque as pessoas, elas são legais, mas elas são pecadoras. Elas são carinhosas, mas elas são pecadoras. Elas são gentis, mas elas são pecadoras. Então, assim, quando a gente tá nesse ambiente cara a cara, parece que a gente esqueceu disso. Porque tem muito filtro na internet. Sim. Então, quando for pra igreja, tenta lembrar que ali não tem filtro, mas ali é a vida real. Verdade. E não desiste, né? Porque esse relacionamento, nós fomos chamados para viver esse relacionamento de cruz, né? Com Deus e com os irmãos. Então, é muito importante. Não, é essencial na nossa vida e a conversa tá muito gostosa. Tô sentindo que meu tempo tá chegando, né, Vanil? Tá chegando no fim. E eu quero deixar você fazer os seus agradecimentos, tá, pessoal da sua casa? Sua vozinha, manda um beijo bem grande pra ela, é um amor de pessoa. Quando eu cheguei aqui, eu falei, né, que a minha avó falou que eu só posso mandar beijo pra ela. Dona Maria, eu te amo tanto, do fundo do meu coração. Você é o amor da minha vida, um exemplo de mulher. Muito do que eu vivo hoje vem daquilo que a minha avó me ensinou através das atitudes dela. Ela é uma mulher muito trabalhadora, batalhadora, forte, sabe? Íntegra e que vive e viveu para sua família. Então, eu sempre falo, quando eu crescer, eu quero ser igual a ela. Cresci e agora eu espero que o Senhor me ajude a ser um pouco próxima daquilo que ela é. A minha filha, meu marido, minha família e meus amigos, eu amo vocês. E, por favor, amor, me dá mais filho. Atende o pedido, atende que é forte. São 46, entendeu? Já tem a Angelina e não dá pra contar com ela. É 47 com ela. 47 com ela. Mas, você aí de casa, muito obrigada. Que Deus abençoe a vida de vocês. Tô muito feliz em ser convidada para fazer esse podcast aqui do Cultura Gospel. Nós temos o nosso programa na TV, mas também estamos tendo esse programa aqui no podcast. Então, você que nos assiste, um beijo, muito obrigado por todo o carinho. Que Deus abençoe você e a sua casa. Para encerrarmos, Marcela, eu vou pedir para você fazer uma oração. Porque a gente faz essa oração lá no programa, mas hoje a gente vai encerrar diferente. Você consegue fazer essa oração pra gente? Espero que sim. Bem rapidinho, abençoe o pessoal de casa. E muito obrigado por você atender o nosso convite. Já está retornando para a Austrália, né? Esse final de semana. Que Deus guarde a viagem de vocês. Assim como foi emocionante vir, que seja uma emoção também para voltar
tá? Mas que vocês saiam daqui carregados de amor, de carinho, de todo o sentimento que nós temos por vocês. Muito obrigada e que Deus abençoe muito, muito mesmo a vida de vocês. Muito obrigada. Pai amado, Pai querido, muito obrigada, meu Deus, por esse momento de estar aqui, Deus, em sua presença, Pai. Obrigada. Eu oro em agradecimento pela oportunidade de viver em um país em que ainda podemos declarar o seu nome, onde podemos falar da nossa fé, onde podemos exaltar, Pai, tudo aquilo que o Senhor é. Eu oro, Senhor, para que todas as famílias que estão aqui nesse momento, que elas possam ser alcançadas por Ti, Pai. Que todos aqueles que sentem saudade de Ti, Pai, que voltem para você, Pai. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade de falar do Teu nome. Eu oro por todas as famílias, para que elas encontrem em Ti tudo aquilo que elas precisam para se sentir completas, Pai. Para experimentar da Sua alegria e da paz que excede todo entendimento. Obrigada porque em Ti nós podemos experimentar uma vontade boa, perfeita e agradável. Sim. E saber dos propósitos que o Senhor tem para nossa vida, que são planos tão bons. Obrigada, Deus. Ajuda cada um de nós que estamos aqui a conhecer mais de Ti. Eu oro para que nesse dia, todos que estão aqui escutando da Sua palavra tenham sede de Ti, Pai. Coloca no coração de cada um dessas pessoas que estão assistindo e que estão ouvindo a vontade de Te conhecer, Pai. Porque eu sei que a partir do momento em que elas encontrarem a Sua palavra e conhecerem de Ti, não vai faltar mais nada. Não tem sede que prevalece diante de Ti. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Amém. Muito obrigada, Marcela. Que Deus te abençoe. E Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.